Olá, o Tribuna Livre começa agora. Aqui você acompanha os discursos dos parlamentares da Câmara Municipal de São Paulo. As falas dos vereadores são de livre escolha e têm aproximadamente 5 minutos. É da tribuna do plenário do Legislativo paulistano que os vereadores da Casa discursam durante as sessões. E o Tribuna Livre traz um compilado resumido das falas dos parlamentares. Então, com a palavra, os vereadores. Obrigado, senhor presidente João Jorge. É impossível trazer a síntese daquilo que foi realizado nesses 2 anos e meio e dos grandes avanços conquistados na área de assistência social, na gestão do prefeito Ricardo Nunes, especialmente naquilo que foi prioridade, o acolhimento da população em situação de rua aqui na cidade de São Paulo. Nós tínhamos um orçamento e o prefeito Ricardo Nunes, nesses 2 anos e meio, dobrou o orçamento da assistência e do desenvolvimento social na cidade de São Paulo. E quando a gente fala em prioridade, falar em prioridade, fazer discurso sobre prioridade é uma coisa. Agora, a prioridade está diretamente relacionada a investimento. E nós tivemos o maior investimento. Nesses últimos 2 anos e meio, na gestão do prefeito, nós tivemos o maior investimento em políticas públicas para a população em situação de rua, que se reverteu, por exemplo, numa evolução, só aqui para usar um exemplo, no crescimento de 15 mil para 25 mil vagas para o acolhimento da população em situação de rua na nossa rede de acolhimento. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, subo aqui à tribuna, senhor presidente, para fazer uma denúncia, uma denúncia muito grave dessa gestão do prefeito, mais uma, dessa gestão do prefeito Ricardo Nunes, que eu fico, cada dia que a gente sobe aqui para falar, infelizmente é para apontar um grave problema, um grave ataque aí que o prefeito Ricardo Nunes introduz aí em políticas públicas na cidade de São Paulo. E hoje, presidente, eu venho falar aqui de um ataque à educação de jovens e adultos, a EJA, na cidade de São Paulo. Chegou ao nosso conhecimento aqui uma política do prefeito Ricardo Nunes, já tem sido uma política do prefeito Ricardo Nunes, acabar com as salas da EJA, da educação de jovens e adultos e idosos aqui na cidade de São Paulo. E muitas escolas e muitas DREs aqui na cidade de São Paulo, a gente tem a ação das diretorias regionais dificultando o acesso à educação desses jovens e adultos que não tiveram oportunidade de estudar na idade regular e agora, quando adulto ou idoso, eles querem voltar a estudar, porque acreditam na educação como uma ferramenta de transformação social. E a gente tem que lutar para que essas pessoas tenham acesso à educação. Nós temos milhares de escolas na cidade de São Paulo, tem uma capilaridade muito grande. Só que a Prefeitura de São Paulo, o prefeito Ricardo Nunes, tem dificultado, tem fechado as salas da EJA. Então, em muitos lugares a gente tem a demanda, a gente acompanha o movimento social junto às diretorias regionais de ensino, com a demanda dos alunos querendo voltar, mas o que faz as diretorias regionais, a mando do prefeito Ricardo Nunes, é espalhar os alunos, colocar os alunos para longe de suas residências. O aluno da EJA, jovens e adultos que trabalham, eles não têm essa possibilidade, eles têm que estudar perto das suas casas ou perto do seu trabalho, senão eles não conseguem frequentar a escola. Ou seja, há uma dificuldade para que o prefeito Ricardo Nunes implementa aí um processo de fechamento das salas de aula. E agora chegou ao nosso conhecimento aqui um documento que se chama Plataforma EJA Digital. Anos finais, o prefeito Ricardo Nunes quer colocar ensino à distância na EJA, educação de jovens e adultos, quando, na verdade, deveria facilitar a vida das pessoas que querem voltar a estudar, deixando as escolas de forma presencial. Nós sabemos, senhor presidente, que aqui nós temos milhares de alunos. O próprio documento, que aqui fala, desenvolvimento e distribuição da EJA Digital, anos finais, para a oferta de educação de jovens e adultos na cidade de São Paulo. O modelo também possibilita o atendimento de estudantes autônomos em preparação para o Enseja. Ou seja, o prefeito Ricardo Nunes está sabotando, está destruindo o ensino presencial. E a própria LDB diz que o ensino fundamental tem que ser presencial. E o prefeito Ricardo Nunes está aqui
num documento que nos chega, um termo de contrato aqui, feito nos bastidores, escondido, a Câmara Municipal não participa, a Comissão de Educação não tem nem conhecimento, um contrato com a Fundação Roberto Marinho. E nesse documento que nós temos acesso, o próprio documento diz que a cidade de São Paulo tem mais de 1.800.000 alunos, jovens, acima de 20 anos, que não concluíram o ensino fundamental. Ou seja, nós vivemos o período da pandemia. As nossas crianças, principalmente na periferia da cidade de São Paulo, foram excluídas do processo de ensino-aprendizagem porque não tinham acesso aos meios tecnológicos. A EJA nem se fala. A EJA ficou totalmente alijada do processo de ensino-aprendizagem na cidade de São Paulo durante o processo de pandemia. E agora o prefeito Ricardo Nunes quer colocar a EJA digital nas escolas, na periferia, como se os alunos da EJA tivessem acesso aos equipamentos eletrônicos, conseguissem ter acesso à tecnologia, como se as redes, a internet fosse maravilhosa nas periferias da cidade de São Paulo. Nem aqui na Câmara Municipal a gente tem dificuldade de internet aqui na própria Câmara Municipal, quiçá nas periferias da cidade de São Paulo. E o prefeito Ricardo Nunes quer fazer um contrato com a Fundação Roberto Marinho, ao invés de abrir as escolas, de facilitar a vida das pessoas que querem voltar a estudar para adquirir a sua cidadania, para lutar pelos seus direitos. Não, o prefeito quer acabar, quer fechar com as unidades escolares e fazer um EAD. E vai custar muito caro isso, porque pelo documento aqui, nós temos aqui a plataforma EJA Digital, 1.400.000, mais a formação de educadores, quase 2 milhões de reais vai custar esse contrato da Prefeitura de São Paulo, prefeito Ricardo Nunes, com a Fundação Roberto Marinho, para introduzir a EJA Digital. Ensino EAD na cidade de São Paulo. Isso é um absurdo, isso é um escárnio total. E a gente não vai se calar, senhor presidente. A gente vai acionar o Ministério Público, junto com o deputado Carlos Janazzi, junto com a deputada federal Luciane Cavalcante, nós acionamos tanto a Defensoria como o Ministério Público, o Tribunal de Contas do município, porque não dá para aceitar que o prefeito Ricardo Nunes impeça. É um direito constitucional. O acesso à educação é um direito sagrado, constitucionalmente. Está lá, mas o prefeito Ricardo Nunes não. Dificulta a vida dos jovens e adultos e agora quer criar a EJA Digital, EAD, ensino EAD na cidade de São Paulo. Parece que o prefeito Ricardo Nunes está na Suécia. Ele não conhece a realidade das nossas escolas, as escolas em territórios de grande vulnerabilidade. A gente não tem acesso, tem a internet, não tem absolutamente nada. A gente precisa da EJA. Aqui a gente tem um conselho, nosso mandato, senhor presidente, de um conselho da EJA, de Educação de Jovens e Adultos, e um observatório da demanda. E são gravíssimas as denúncias que nos chegam de escolas de DREs, Diretorias Regionais de Ensino, que dificultam. Nós temos ali Campo Limpo, Ipiranga, principalmente, que dificultam, impedem que esses jovens e adultos voltem a estudar pela política do prefeito Ricardo Nunes. Então, nós não vamos aceitar calados, e isso nós vamos ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas e Defensoria, presidente. Boa tarde, senhoras e senhores, vereadores, público que nos assiste. Eu sou uma vereadora de direita, sim, mas não de extrema direita. Eu penso muito diferente da esquerda e, como podem avaliar por minhas votações, em inúmeras ocasiões eu votei contrário às pautas do prefeito, demonstrando que essas postagens eram mentirosas, mas serviram para insuflar seus seguidores e seus haters virem em minhas redes sociais me ofenderem. Bom, eu vou tirar a minha peruca e vou me mostrar aos senhores como eu sou. E eu sofro de uma condição autoimune. Eu estou nervosa porque eu nunca fiz isso em público. Eu nunca apareci sem peruca na frente de pessoas estranhas. Mas essa sou eu. Essa condição autoimune me faz perder os cabelos. Eu sou uma mulher careca e essa condição ela não me define. Ela apenas é uma das inúmeras das características físicas que eu tenho, como a cor dos meus olhos, da minha pele, minha altura, entre outras coisas. E é muito importante ressaltar que eu não me coloco como uma vítima da vida por ser portadora de alopecia areata. Porque se tem alguma coisa que eu não sou na vida é vítima. Vocês sabem por que eu fui ofendida, em especial sobre a minha característica de ser careca? Para me enfraquecerem, para me colocarem para baixo, atingirem a minha autoestima.
Ofensas como essa nas redes podem levar uma pessoa que não tem os mesmos recursos emocionais que eu tenho à depressão, crise de ansiedade e até suicídio. Mas nada disso vai acontecer comigo. Porque eu conheço esses haters, mas eles não causam impacto em mim. Porque eu sou forte, sou firme, eu me conheço e eu tenho pessoas que me amam e me apoiam. Porém, o silêncio daqueles que dizem defensores dos direitos humanos é o que mais chama atenção. E sabem por que se deu esse silêncio? Porque eu sou uma mulher branca e bem-sucedida. E, portanto, eu não mereço ser respeitada. Eu não mereço compaixão, eu não mereço ser defendida. Mais uma vez, isso mostra a seletividade das pautas defendidas pela esquerda. Ela serve para alguns, mas não serve para todos. Não serve para mim. Quando eu sou desrespeitada, chamada de careca, qualquer pessoa aqui que se sinta injustiçada pode me procurar. E aqui eu digo mesmo, se algum de vocês que insuflaram os haters contra mim, se algum de vocês for ofendido como eu fui, podem contar com a minha voz para defendê-los, em especial as mulheres, que são as que mais sofrem como os haters. Eu vou me levantar contra as ofensas que receberem, eu vou defendê-las. Porque eu quero trabalhar por uma política mais honesta, mais compassiva, mais justa, onde as diferenças fiquem apenas no campo das ideias, mas que reine o respeito pelo outro e não o ódio. Eu lamento que eu tenha que me expor para os senhores aqui sendo careca, uma coisa que, como eu disse, eu não costumo fazer, aliás, eu nunca fiz. Foi muito difícil planejar isso aqui, mas eu acho que foi importante para os senhores verem o que acontece quando um lado da ideologia se levanta com os haters do outro. Muito obrigada, presidente. Agora vamos a um intervalo e voltamos já. Continue de olho no trabalho dos vereadores, acesse a nossa playlist no YouTube por meio desse QR Code que aparece aí na sua tela e saiba tudo o que acontece na maior casa legislativa da América Latina. Este aqui é o Tribuna Livre e estamos de volta com mais discursos dos vereadores da cidade de São Paulo. Boa tarde a todos e a todas que estão nos assistindo pela TV Câmara. Eu vou falar um pouco da situação dos servidores públicos aqui, no geral, né? E como o Ricardo Nunes tem uma inabilidade para trabalhar a relação com os servidores públicos, né? Já não bastasse os 14% dos aposentados, o confisco salarial, que inclusive até o Estado já tirou esse confisco salarial dos nossos servidores estaduais, e várias prefeituras assim também já fizeram. Mas o prefeito Ricardo Nunes insiste em manter, né, uma arrecadação que ele fala que a prefeitura está muito mal das pernas na questão de arrecadação, mas a prefeitura vai muito bem. Já nem sei quanto está mais, mas a última vez que eu estava olhando o saldo do caixa da prefeitura estava em 28 bilhões. Então não tem nem nada que justifique o prefeito Ricardo Nunes manter essa tragédia para os aposentados que vivem consignado porque não conseguem viver. Né? Os aumentos salariais que teve aqui, que não é aumento, é reposição inflacionária, e vamos aqui de convir que, por exemplo, desse ano, os servidores públicos tiveram 2,16, não chegaram nem à inflação do ano passado. Então, essa reposição, geralmente os aposentados ao longo desses 20 anos, enquanto os servidores da ativa teve aumento, os servidores da inativa não tiveram. Então, eles estão numa situação muito difícil. E aí ainda o prefeito vai lá e insistem em manter aí o confisco dos servidores públicos. Ainda mais no momento, ainda as pessoas estão idosas, aposentadas, onde precisam de recurso para comprar remédio, para uma série de questões que as pessoas, quando estão nessa fase de idade, precisam. Então, é um absurdo aqui. Da nossa parte, tem margem de discussão. Ele poderia fazer isso em 2, 3 etapas, pelo menos, né, para pelo menos acabar daqui uns 2 anos, acabar com esse confisco de vez. Então, assim, a oposição está aqui, né, disposta a dialogar. Quem é duro e que não tem nenhuma né, vontade de dialogar é o prefeito Ricardo Nunes. Né? E aí, tem acontecido algo muito grave nos chamamentos dos servidores da educação.
Por que está acontecendo uma coisa muito grave? Não está se respeitando a ordem de classificação. Para quem não se atentou a isso, vou dar só aqui um exemplo. Então, por exemplo, de um concurso por exemplo, sei lá, de PEIF, né? Foi chamado do 1º ao 50º servidor para ele ir lá tomar posse. Ele vai. Depois de uma semana, foi chamado do 51 ao 100, ao 100º. Aí eles vão em uma semana depois, só que no Diário Oficial, o resultado da perícia no COGES saiu primeiro do 51 ao 100 e do 1º ao 50 não, ainda não saiu. Só que aqueles lá vão tomar posse, vão chegar na unidade, eles, né, vão escolher que horário que eles vão querer. Eles vão ter sala atribuída ou não sala atribuída, vão ficar em módulo. Ou seja, essa bagunça, incompetência da Secretaria Municipal de Educação com a COGES está distorcendo totalmente a classificação e a ordem dos concursos públicos na cidade de São Paulo, principalmente da educação. Isso pode dar um problema muito grande, porque qualquer um deles pode entrar na justiça e vão ganhar, E aí vai barrar todo o chamamento dos concursos públicos. Tudo por conta de uma incompetência da Secretaria Municipal de Educação e da COGES. Então é isso. E o Ricardo Nunes, a gente já fez ofício, né? A gente faz ofício para alguns setores e a resposta que nós recebemos é assim: conversem com o COGES, eles são os responsáveis. Quer dizer, é um departamento da prefeitura jogando para outro, ninguém assume responsabilidade, mas quem sofre nisso não é só os concursados, como é toda a população, caso esses concursos sejam barrados na justiça. Tudo por conta de uma incompetência dessa gestão. E tem uma outra coisa também, né? Os servidores aposentados, eles passaram, né, para ser pagos pelo IPREM. E nessa passagem de eles passarem para o IPREM, aconteceu algumas coisas aqui também, né? A prova de obrigação deles fazer prova de vida, eles não foi feito isso na época da pandemia. E é justo, nem daria para fazer na época da pandemia. Só que o seguinte, saiu uma normativa, só que os servidores, muitos, já não moram aqui em São Paulo, estão aposentados, moram, né, no interior, moram em outro estado, né, e ficou na pandemia sem fazer essas provas. E aí não fizeram. O resultado disso, vem uma normativa, não avisa esses servidores, quase 4.000 servidores sem receber pagamento porque eles não fizeram a prova. Aí, assim, nós, claro, agimos, mandamos ofício para a secretaria para ela responder e eles falaram que vão pagar aí até o final da primeira quinzena esses servidores que eles vão poder fazer prova. Só que uma coisa, nessa transformação para o IPREM, muitos desses servidores fizeram a prova. Eles têm protocolo que fizeram prova. Então, quer dizer, também por uma incompetência de passar para o IPREM de um departamento para o outro, a prefeitura não faz o processo adequadamente e, no fim, quem também acaba sendo prejudicado são os servidores públicos. Então, assim, eu poderia ficar aqui 1 hora discorrendo da incompetência desse governo em relação aos servidores públicos. Ninguém aguenta mais a incompetência desse governo. Boa tarde a todos, vereadores. Boa tarde, senhor presidente. Com muita tristeza, eu subo hoje aqui no plenário da Câmara para mostrar uma situação que aconteceu comigo, presidente, no sábado. Aquela foto que está no plenário ali, aconteceu lá no Cemitério da Saudade. O amigo da gente foi enterrado no sábado de manhã e, por incrível que pareça, a empresa chamada Grupo Maia, que eles estão responsáveis pela Zona Leste, ganharam a licitação e estão lá administrando os cemitérios da cidade. É importante a gente falar nisso aí, presidente, porque eu não venho aqui fazer um discurso básico de falar que é aumento de preço, porque todo mundo fala isso. Aumentou o custo, isso é muito fácil. Mas quando a gente fala de valor humano, da gente se colocar no lugar do outro, da gente sentir a dor das pessoas que estão perdendo seus entes queridos, e a gente se deparar com uma situação dessa. No sábado, no velório, não abriram a capela para ele ser velado. Colocaram a estrutura do lado de fora da capela, como se fosse na calçada,
colocaram o caixão dele e por ali nós permanecemos durante mais de 1 hora, velando um corpo como se estivéssemos no meio da rua. Nós não estávamos no meio da rua e nem na calçada. Ali é um cemitério público do município de São Paulo que está sendo administrado por uma empresa que ganhou uma licitação. Esse é o resultado da privatização dos cemitérios da cidade. Então, aquela foto ali, você pode colocar outra foto, por favor? Aquela outra foto ali retrata muito bem o que aconteceu no sábado de manhã. E retrata, para todos os senhores que estão nos assistindo pelas redes sociais e para os vereadores que estão aqui presentes, como que as pessoas estão sendo tratadas dentro dos cemitérios na cidade de São Paulo. É isso aí que eles estão fazendo com toda a população. O discurso seria muito raso se eu falasse de valor, mas eu estou falando de um valor muito diferente aqui. O valor que nós damos aos munícipes da cidade, às pessoas que utilizam o serviço público. Será que eu consigo me colocar no lugar dela? Será que eu tenho amor próprio para poder transmitir amor ao outro? É esse tipo de atitude que a gente precisa combater aqui na Câmara. É esse tipo de atitude que a gente precisa combater quando a gente vai falar de privatização. Porque essas pessoas que ganharam a licitação, que estão comandando os cemitérios da cidade de São Paulo, não estão fazendo. Esse é o retrato que a gente vai ter que enfrentar daqui para frente, até o dia 6 de outubro, para mostrar quem é que realmente tem carinho pela população da cidade de São Paulo e quem não tem. Coloca outra foto lá, por favor. Quero terminar minha fala mostrando para vocês esse descaso que aconteceu em São Miguel Paulista, mas não foi só esse não. O portão lá estava fechado para os munícipes entrarem. Fizemos uma intervenção junto à SP Regula, conversamos com o diretor do cemitério, depois de muita briga eles abriram o portão. Além de fechar o portão, estão fechando a porta da onde as pessoas vão velar os seus entes queridos. Muito obrigado, fica aqui o meu carinho, o meu abraço a você, meu amigo Ceballos, a todos os seus familiares, que Deus receba você e nós vamos lutar aqui para fazer dignidade ao seu nome. Muito obrigado, presidente. Boa tarde, senhor presidente, vereadores e vereadoras. Recentemente fui convidado e estive na região da Zona Leste, fui convidado por moradores e comerciantes da rua Virgínia Ferne. Para quem não conhece, fica ali o conjunto residencial José Bonifácio. É uma rua grande, enorme, com muitos condomínios e muito comércio. Existe ali uma travessa nessa rua que se chama Ítalo Azoni. Essa travessa é grande e divide 2 grandes conjuntos residenciais, que foi tomada por usuários de drogas, moradores de rua e traficantes. Para terem uma ideia, me foi relatado algumas coisas que ocorrem diariamente. Quem mora nessas barracas que ali estão, jogam, alimentam ratos mortos, as suas fezes são jogadas em sacos para dentro do condomínio, colocaram fogo no muro, chegaram a matar alguns cachorros, né? E também jogaram dentro do condomínio. Enfim, existe ali um problema muito sério. Quando falei com um comerciante, ele me contou que a rua está praticamente com um toque de recolher. Isso porque ninguém tem mais coragem de sair na parte da noite, às vezes até durante o dia, porque a quantidade de assalto aumentou muito. Muitos dos que estão lá têm moradia em família, mas não querem sair do local e nem querem se tratar. O local está hoje um caos. Não concordam com a descriminalização, não concordo, sem antes termos um atendimento melhor de saúde. Todos sabem, e já foi falado diversas vezes, que a maconha é a porta de entrada para drogas mais pesadas. Estamos travando uma luta enorme aqui em São Paulo, onde existe a Cracolândia. A droga que vem devastando nossa cidade, nosso estado, nossas famílias, temos que parar de procurar culpados e começar a achar soluções urgentes antes que seja tarde demais. O ministro Alexandre de Moraes proíbe remoção forçada de pessoas em situação de rua, mas existem ações necessárias para serem feitas e é preciso eliminar a demanda, submeter os usuários a tratamento, a oferta, evitar que os traficantes se reinstalem e evitar que novos usuários tenham acesso às drogas. Até porque, uma vez que as pessoas tenham acesso às drogas, a recuperação é muito difícil e depende de 3 fatores: a eliminação do acesso ao traficante, a disponibilidade de meios de tratamento e a vontade do usuário, e ainda
O terceiro item seria, no caso, um período de recuperação longo, quase sempre envolvendo internação e desintoxicação, além do acompanhamento psicológico. Sabemos que isso tem um grande custo financeiro e emocional. Eu levei o caso ao conhecimento do subprefeito de Itaquera, Rafael Limonta, o que se passa ali, e tenho certeza que alguma medida será tomada, no sentido de dar a essa população, aliás, enorme, grande, desses conjuntos habitacionais ali, uma certa paz, uma certa tranquilidade. Inclusive, eu estive lá e me disseram que o próprio valor dos imóveis caíram muito devido à presença daqueles moradores de rua, usuários de droga. Então, é preciso que uma medida seja tomada. Eu conto com o subprefeito, que ele possa fazer alguma coisa em prol de todos, inclusive dos próprios moradores de rua, que a eles seja dado um destino adequado com a situação de cada um. Eu acho que é muito importante que a gente simplesmente não ignore a dor desses moradores, a dor da família dessas pessoas que são drogados, e que possa dar a elas um atendimento, um acompanhamento, um tratamento psicológico, mas também precisamos pensar nos moradores que veem sua propriedade diminuir de preço, desvalorizar e, principalmente, terem a sua vida sendo, infelizmente, invadida por esse tipo de conduta dessas pessoas, e que se possa decidir em fazer um tratamento nessas pessoas, um acompanhamento e cuidar dos moradores que às vezes nem trabalhar podem de maneira tranquila, já que perdem noites de sono. Obrigado, senhor presidente. Este foi o último discurso de hoje e, através do QR Code que aparece na tela, você será direcionado diretamente para a lista de programas que estão no nosso canal oficial da Câmara Municipal de São Paulo. Lembro você de que o Tribuna Livre é transmitido toda segunda-feira, às 2h30 da tarde. Obrigado pela sua audiência, até a semana que vem. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.